Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Para quê? Hoje, para o grupo de estudos Artes Manuais e Gênero. Hoje, a gente está no nosso terceiro encontro, porém, a gente teve um vídeo extra demais. Se você não veio, veja, vai estar na descrição desse nosso vídeo aqui, o caminho para lá. Olha só, vamos começar então? Vou começar dizendo das ações do ativismo delicado nesse semestre. Então, demais, todos aqui no canal, às quartas-feiras. Artes Manuais e Gênero, grupo de estudos, que é esse que a gente está agora. Tenda Filosófica, conversas por uma estética da vida viva. Vida Begini, afiação como modo de existir. E o valor do feito à mão, a questão do preço nas artes manuais, também um grupo de estudos. Se você... Ah, não, é lá no final que eu falo isso. ou pulei? Não pulei, não. Então, vamos lá. O mote para tudo isso que a gente está fazendo é a matéria pesa, é preciso corpo para lidar com o material. Isso dá uma pista que a gente está lidando com essa materialidade, com esse corpo, com os processos de subjetivação, não é? E a ideia inicial, desde 2018, que eu venho com esses 8 campos de estudo, para intensificar, né, os planos de curso das nossas pós-graduações, que são artes manuais para o brincar, artes manuais para terapias, artes manuais para educação, que já vai estar com as inscrições abertas para o processo seletivo, agora mesmo em maio. E o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. Todas elas, exceto artes manuais para o brincar, já tem processo seletivo aberto. E em agosto, artes manuais para o brincar também vai ter. Muito bem, uma história. Minha experiência junto às questões de gênero. A gente tem que entender que, com o advento, né, do totalitarismo, o que é o totalitarismo? Aqui é dizer assim, aquilo que eu sou vale mais do que aquilo que você é. Reduzindo bastante é isso. A gente foi obrigada a recuar. A gente quem? Quem estava trabalhando pela diferença, né? Onde cada um é diferente, uma pessoa diferente da outra, todas com lugar ao sol. Esse pensamento da diferença não lida com categorias estanques. Por exemplo, gênero, raça, classe, não lida com essas categorias. Por quê? Porque essas categorias, dentro delas mesmas, também tem muita diferença. Quer ver? Movimento feminista, questão de gênero. Dentro do feminismo tem muitos feminismos. E dentro de cada um desses feminismos, cada pessoa é diferente. E quem trabalha nas filosofias da diferença, olha para cada pessoa. No entanto, num regime totalitário, que é o que a gente vive agora, né? Nesses regimes totalitários, você precisa fortalecer o quê? A sua identidade, porque senão esses regimes falam o modelo que eu adoto, seja ele qual for, de que regime for, é o que tem que ser para toda a gente. E é isso a gente não pode. Por isso, nós, das filosofias da imanência, das filosofias da diferença, abraçamos as causas identitárias. Agora, porque juntos somos mais fortes. Assim que a gente conseguir ultrapassar esse totalitarismo, a gente volta a olhar para cada um. Como Rudolf Steiner fala, né, em se tratando de religião, ele fala assim, uma religião para cada pessoa, um feminismo para cada pessoa. Não, agora eu estou fazendo já. Ele fala assim, uma religião para cada pessoa. Isso é o melhor.
porque cada um tem seu jeito singular de olhar para o mundo, de pensar o mundo, de estar no mundo, e isso precisa ser legitimado. E a gente pode transferir isso para as questões de gênero, por exemplo, um feminismo para cada pessoa, né? Porque cada uma de nós trabalha, digamos assim, essa questão de gênero de uma maneira. Bem, me estendi um pouco aqui, mas achei que era importante dizer isso. Bem, aí também, né, um modo de ver. O modo como a gente vê, agora falando das artes manuais, o modo como as artes manuais são vistas, né, pela academia, pelos feminismos, muitas vezes esse modo ele recebe um preconceito. Por quê? Porque os elementos que a gente lida, a casa, né, o fazer manual, eles são elementos ditos assim menores, elementos desqualificados, elementos que representam justamente um certo modelo totalitarista de pensar. Só que o modo como a gente vê a casa e as artes manuais, assim como as crianças, isso quando a gente lida com crianças, isso também é fato, difere da maneira conservadora, totalitária de lidar com esses assuntos. Apesar de estarmos falando da mesma coisa, dos mesmos, digamos assim, entre aspas, objetos, o modo como a gente os vê é totalmente diferente dos conservadores. Uma necessidade, já até falei e não lembrava dela aqui, a atualização do plano de curso da pós-graduação. E aqui eu quero contar uma novidade. Uma das nossas integrantes aqui faz parte do colegiado da coordenação pedagógica da 4ª turma da pós-graduação Artes Manuais para Educação. Um colegiado composto de mulheres incríveis, com essa pegada, digamos assim, jovem. E aí eu estou adorando aprender com elas. E esses nossos grupos de estudo são sustentação para mim, para esse aprendizado e para a gente colocar no mundo de forma efetiva através das nossas pós-graduações. Uma vontade, claro, fazer do conhecimento o mais potente dos afetos e ver as artes manuais da casa junto aos movimentos feministas. E eu tenho companhia, vocês já sabem, mas eu vou falar de novo, vou trazer, porque pode ter gente aqui pela primeira vez. Eu tenho comigo a bordadeira, mãe do Jerônimo, Célia Letícia Gouveia Collet. Acho que é assim que fala o sobrenome dela. Sabia que eu nunca lembro de perguntar antes? A Célia, ela é filha da Heloísa e neta da Célia e da Letícia, contadora de histórias, professora de antropologia da educação na Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. Doutora em antropologia social pelo Museu Nacional, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a sua alma mater, não é? Especialista em terapias através do movimento pela faculdade, qual? Angel Viana, ai que beleza! Coordenadora do projeto de pesquisa Antropologia e Educação Intracorporal, olha que interessante isso, do projeto de extensão Experimentações em Antropologia, Arte, Intracorporalidade e Educação, e do projeto Na Borda. Tem também aqui com a gente a Gabriela Drosina Frones Baliozio. Essa eu vou precisar. Baliozio. Deve ser assim. Depois eu quero esses sobrenomes todos aqui falados em voz alta. Gabriela, porque a gente chama de Gabi, né? A gente chama de Célia. Bem, enfim. Gabriela é educadora feminista, guardiã dos saberes da casa. Olha que lindo título. E, em breve, especialista em artes manuais para educação.
tem, e agora coordenadora da pós-graduação Artes Manuais para Educação. Assim que ela se formar, já vira coordenadora. Por quê? Porque todo o nosso elenco de docentes, coordenadoras, equipe, é da nossa gente, de quem entende. Quem ainda não experimentou a potência que é ver a sua aluna transformando-se em docente, recomendo. Muito bem. Tem se dedicado a pesquisar narrativas múltiplas de formas de vida livres de opressão para com todos os seres do planeta. Nos dias em que o capitalismo ganha, borda, tricota, pinta e cozinha. Eita! Muito bem! E conosco também, olha ela, Isabela Maria Albuquerque dos Santos Carneiros. A Isabela não sabe, mas eu sou Albuquerque por parte do pai também. Muito bem. Eu acho que eu já contei isso para ela. Costureira, bordadeira e licenciada em Ciências Sociais e Arte Educadora. Trabalha com crianças e é monitora do curso de formação clínica em terapias psicoexpressivas na Casa da Esquina, lá no Grajaú, no Rio de Janeiro. Professora convidada na disciplina Antropologia através do bordado. Na Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, a partir da monografia, olha que lindo, O Avesso do Bordado, da Arte Doméstica à Universidade Pública, pesquisa gênero e bordado com um olhar voltado para políticas e saberes do corpo. Muito bem, que beleza. A gente está aqui nesse grupo e você também pode participar através da descrição desse link. Você clica em grupo de estudos e se inscreve, ou para participar das gravações, ou para apoiar o nosso trabalho. Muito bem. Um estudo. A gente fez um caminho difícil, vou te falar, viu? É muita pesquisa. Terra, se você não viu, veja. Tem 2 vídeos sobre a Terra que, valem muito a pena. Já estão desdobrados. Esse vídeo da Terra foi parar na pós-graduação, Currículo dos Trabalhos Manuais na Educação Steineriana. Foi parar na pós-graduação, Artes Manuais para Terapias. Por quê? Porque a descoberta da Terra, né? Como fundadora da nossa prática, é um acontecimento magnífico. Vai lá, vê aqui, está aqui na descrição do vídeo o caminho para você assistir esse encontro. E hoje, a gente vai falar de necessidade, depois materialidade, casa, corpo e tempo. Que trajetória, hein? Muito bem. E agora, necessidade. Muito bem. Eu vou tirar aqui onde é que eu estou, ou que eu estou, ou que eu vou. Isso. Vou tirar aqui e trazer as nossas queridas. Opa! Aqui, está aqui a Isabela também. Minhas queridas, como estão? Opa, Isabela está aí. Tá? Tá. Olha lá, tem alguém com a gente aqui, a Renata Mateoni, dando boa tarde, acompanhando vocês enquanto faço um travesseirinho de Marcela. Delícia! Muito bem, vamos lá então, queridas. A gente combinou uma ordem, então, começa a falar, então tem que mudar de lugar, né? Vou colocar a Célia aqui, mas antes vou perguntar, como vocês estão? Tudo bem? E, por favor, me digam os sobrenomes para eu não ficar nessa confusão sem fim. A minha família se chama, enfim, Célia Collet. É um E meio aberto, porque tem o T depois. Mas tipo, nem sei se é. Collet do balé. Né? Exatamente. Legal, Collet. Não esqueça mais, Collet do balé. Muito bem. Gabriela, como que é? O último nome. Baliosian. Isso é armênio? É armênio.
Eu aprendi que esse final, que esse sufixo, digamos assim, é significativo para os armênios. Muito bem. E vocês? A Isabela travou. Isabela travou? Eu estou falando com ela no WhatsApp e ela está tentando sair e entrar de novo, tá? Tá bom. Então, vou tirar ela daqui um pouquinho para ela se organizar. Enquanto isso, acho que a gente pode já começar a escutar a Célia. O que você acha? Vamos falar da necessidade? Vamos. Então, vou tirar meu som. Fica à vontade, Célia. Tá bom. É muito interessante essa metodologia que a gente está seguindo, né? De se colocar um desafio. Eu estou gostando bastante e tive muitas experiências, né? Que eu mostrei, fiz a cerca para a vaca não comer minha couve, né? Tricotando ali um fio na cerca, né? Ligando com necessidade. Fui passando por várias e no início fica tudo muito confuso, mas depois eu acabei trilhando um caminho. Depois eu vou passar para vocês os textos, né, que me auxiliaram nesse caminho, principalmente da Joana Overin e da Else Lagru, duas antropólogas, etnólogas, né, que trabalham com povos indígenas, que eu continuo, né, não tratando dos povos indígenas, mas trazendo eles para nos ajudarem a nos pensar, né? Ver colocando em relação, né? Como é que a gente consegue se estranhar, porque senão a gente fica nós com nós mesmos e aí a coisa fica rodando e o pensamento não avança. Então eu vou falar do que eu acabei chamando de concepção androcêntrica da arte, né? Que seria essa, né? Androcêntrica no sentido de que conectando essa ideia de arte que a gente tem como arte, né, com A maiúsculo, conectando isso com esse homem também, né, com o homem no centro da vida. Então, eu chamei isso de concepção androcêntrica da arte, eu pensei em 4 oposições que fariam parte dessa concepção androcêntrica da arte, e aí já tratando a questão de gênero e necessidade em relação, né, às artes manuais, às artes em geral, né? A primeira oposição é a oposição entre extraordinário e cotidiano, né? A Else vai dizer que é não é um estudo que eu domino muito, mas que o filósofo Kant ele trouxe essa ideia, né, da arte como esse lugar do extraordinário. E aí e que tudo que for o cotidiano está fora da arte, né? Então aí quando a arte ela é alçada a uma coisa superior, fora da vida, né? Essa ideia. Então, eu conecto essa ideia de extraordinário versus cotidiano, com a ideia de que, que o fazer masculino, que não necessariamente é feito por homens, né? Porque a gente, como mulher, também pode ter um fazer masculino. Né? O fazer masculino, enfim, estou colocando isso em geral, a gente pode colocar várias questões, mas o que eu estou chamando assim, né? E esse fazer cotidiano, ligado ao feminino, que também pode ser feito por homens e mulheres, né? Mas, enfim, marcadamente na nossa sociedade, claramente com gêneros, né? Então, assim, mesmo que tenham mulheres na arte, tudo, se sobressaem os homens, no final das contas, né? E mesmo que tenham homens no cotidiano da casa, do cuidar dos filhos e tudo, majoritariamente ainda na nossa sociedade um campo povoado pelas pessoas subjetivadas como mulheres. E é interessante, porque as mulheres são exatamente... A definição de mulher talvez seja essa, né? A pessoa que é subjetivada pelo cotidiano, né? Pensar isso eu acho interessante, né? Então, essa é uma primeira ideia de arte que já tem uma hierarquização. Né? Agora foi muito preciso da sua parte. Você pode repetir a definição de mulher que você trouxe para nós? Eu
Posso tentar, porque eu acabei de pensar isso agora. A pessoa que é subjetivada pelo cotidiano. Pensar mulher como a pessoa, ou seja, homens ou mulheres biológicos, identificados com sua biologia ou não é isso? Que são subjetivadas pelo cotidiano. Ai, que lindo. Então, pronto, vou anotar. Então, essa seria uma primeira oposição, uma oposição hierárquica, né? O extraordinário sempre sendo superior ao cotidiano, e o homem ficando do lado do extraordinário e a mulher do lugar do cotidiano. Então, sempre essas oposições a gente vai ver uma hierarquização. Né? Aí, uma outra oposição importante é o contemplar em oposição ao usar. Né? Então, essa arte com A maiúsculo, essa arte que importa, essa arte que é reconhecida como arte, estaria nesse campo da contemplação, né? Uma coisa que você acha bonita, que te toca, que está no museu, enfim, né? E em oposição ao uso. E aqui eu já começo a trazer a nossa questão, não estou longe, não, a questão da necessidade, né? Então, o que a gente faz, se você faz uma rede, se você faz uma colcha, se você faz uma panela, se você faz uma comida, né? Essa arte, uma arte do uso, né? do prático, né? E isso também foi também as nossas mulheres, né? As mulheres, é isso que constitui a subjetividade das mulheres na nossa sociedade. Né? Enquanto essa ideia de contemplação, de arte maior e tudo, é uma ideia que eu estou chamando ligada com essa concepção androcêntrica de arte. Né? Aí, quanto a isso, eu já queria trazer algumas ideias de estudo sobre povos indígenas para mostrar um pouco, contextualizar, porque para os indígenas não existe essa diferenciação entre uso e contemplação. Então, por exemplo, tudo que a estética, ela age, né? Então, por exemplo, se você tem uma rede, essa rede tem um desenho, esse desenho, ele tem uma agência, né? Uma rede sem desenho é diferente de uma rede com desenho. Então, a estética, a pintura, o desenho que se tece, né? Uma panela com desenho, é uma pessoa, né? Tem subjetividade, é um sujeito, né? Voltando a uma questão que a gente tratou lá no nosso último encontro, né? Então, a estética, ela está muito ligada com a ideia de sujeito, né? Quem tem desenho é um sujeito. Então, eu estou trazendo isso para a gente ver que não essa oposição entre contemplar e usar, né? Entre estética e funcionamento, é também uma construção moderna, né? Não tem muitos povos porque você fala assim, então tá bom, então é uma coisa bonita, não serve para nada. Não, mas por que a gente fica nessa oposição? Para muitos povos, exatamente a beleza, ou o desenho, a arte, que a gente está chamando de arte, né? Porque talvez não tenha esse conceito. É alguma coisa que age, que dá a característica de sujeito ao que a gente chama de objeto, né? Então, essa seria uma outra oposição, né? Esse contemplar em oposição ao usar. Né, que aí entra a nossa questão da necessidade. Né? O que é necessário? Né? Cantar é necessário, desenhar é necessário, enfim, né? Porque a gente fica assim, não, isso não é necessário, então vamos jogar isso para lá, porque isso não tem, é uma coisa a mais, né? Mas para muitos povos não, tem uma função, tem uma ação, né? Então é necessário nesse sentido. Né? Uma outra oposição é a oposição que está ligada com a primeira, mas que eu queria desmembrar um pouquinho, que é de público em oposição à casa. Né? Então, os homens sempre ligados a essa subjetivação mesmo, como o sujeito público, e a mulher como esse sujeito doméstico. Né? E o doméstico é o lugar exatamente desses objetos da necessidade, né? Em oposição a uma arte pública, que está em museu, que está em espaço público, né? Até mesmo nas ruas, mas assim, uma arte pública, né? Em oposição a isso que nem se chama de arte, enfim, né? Que aí é um debate longo, né? O nome vai virando outras coisas também, né? O nome também, os conceitos vão se modificando, de repente a gente até eles nem servem mais também, né? Em oposição àquilo que se faz na casa,
a produção, a criação, a transformação do que se faz na casa não é colocado, que está ligado à necessidade, né? Tudo que é ligado à necessidade é diminuído frente àquilo que é o público, que é o que vai realmente importar, né? E, finalmente, eu queria chamar a atenção para uma outra oposição, né? Que é a ideia de indivíduo, né? E em oposição às mulheres que estão ligadas a um coletivo, né? Então, essa ideia de indivíduo, que é muito, muito ligada a esse androcentrismo também, né? Essa ideia do homem ligado a ser central na nossa sociedade, que é baseado nessa ideia de individualismo, né? Então, você tem, que eu vou puxar aqui, a figura do autor. Então, nessa arte maior, essa arte, enfim, né? Que é da contemplação, né? Que talvez desnecessária, enfim, né? Essa arte chamada de arte, né? Você tem um autor, você tem um indivíduo, né? E muitas vezes o que a gente... E você tem uma autoria no sentido assim, você está até inventando alguma coisa, você não está repetindo, né? Você está... o autor, o mais importante artista é aquele que cria e o outro vai criando, então tem sempre uma ideia de autoria e de inovação. Quando o trabalho doméstico, né, que a gente pode chamar assim, esse trabalho da necessidade, muitas vezes é um trabalho coletivo, então você não tem uma autoria, né? Por exemplo, quem inventou determinado tipo, quem inventou determinado tipo de comida, né? Ou quem inventou determinado tipo de ponto de bordado, ou determinada forma de fazer uma colcha, né? A gente sai dessa ideia da autoria, né? Então, é uma autoria coletiva, né? Que tem muito a ver com o feminino também, né? Esse feminino coletivo. E isso é importante nesse sentido de muitas vezes também ser desvalorizado. Então, você não tem assim, então você não tem um prêmio coletivo, né? Enfim, se você não é um autor, você não tem uma significância também, você não tem uma importância. E a nossa sociedade, né, só para concluir, tem uma ideia de que a inovação, você está sempre inventando, né? É isso que é o mais importante, né? Que dá uma ideia de movimento, de repente uma ideia até meio fantasiosa, né? E quando a gente muitas vezes está na casa, a gente faz muitas artes manuais, parecem repetitivas, né? Parece que não tem uma criação ali. Só que eu estou convidando a gente aqui para pensar assim, como que a gente cria no que está parecendo que é o mesmo, né? Com essa ideia que foge da autoria, né? Então, enfim, a minha ideia era tangenciar essa ideia da necessidade, talvez não tenha tocado mesmo no centro, talvez, mas a gente está aqui também buscando caminhos. E eu acho que esses caminhos são importantes, são todos temas importantes para a gente pensar essa ideia da necessidade, ligado principalmente à ideia de uso, de funcionamento, né, do que não funciona, do que não tem serventia, né? Então, é isso. Nossa, você foi, na minha opinião, muito precisa, Célia, muito precisa. Fundou, né? Deu o chão da questão toda, mapeou a questão por diversos lados. Muito bem, nossa, muito precisa mesmo. Quem é agora? Depois a gente conversa mais, né? Oi, pessoal, boa tarde. Peraí, deixa eu colocar aqui tá. E aqui. Pronto, oi, Isabela, agora é você. Pronto, agora eu tô grandona. Então, eu tinha travado antes, né? O computador é uma loucura, às vezes ele sabota a gente, mas estou aqui. A fala da Célia foi maravilhosa e eu acho que as falas sempre acabam se completando, porque quando veio esse tema de necessidade, eu fiquei pensando muito no o que é necessário, né? O que faz a necessidade. E eu tive até uma conversa com a própria Célia para pensar por onde eu ia começar, porque a primeira coisa que eu acho que a gente acaba caindo é no necessidade da arte. As artes manuais, elas são necessárias por quê? Tem muitas funções ali, né? Porque a necessidade está atrelada a essa coisa do funcionamento, para que serve, né? Essa é a realidade.
E aí, o primeiro, né, eu pensei num aspecto muito terapêutico, de como a arte, ela transforma, como ela é funcional numa coisa terapêutica, tanto tem arte-terapia, se a gente for pegar uma perspectiva mais de psicologia junguiana, psicologia analítica, também vai ter a questão da arte como forma de expressão, então a arte também expressa. Só que quando a gente também fica nessa coisa de pensar nessa arte, assim, pode acabar fugindo do que a gente está falando aqui agora, que é dessas artes manuais, que, na verdade, elas são vistas não como arte, que é também o que a Célia acabou falando, e sim vistas como uma espécie de artesanato. Então, acaba que nessas diferenciações, a arte acaba entrando muito nesse lugar do olhar, da coisa de ser a escultura, a arte única, e o artesanato muito nessa coisa repetitiva, de fazer várias vezes. Eu até fui buscar essa coisa do que significa o artesanato, só que o artesanato ele também tem uma função cultural. E quando me veio pensar tudo isso, minha história veio junto. A minha família ela é de Maceió, e quando eu fui para lá, já inúmeras vezes, eu fui num lugar que chama Pontal da Barra, que é um pavilhão, um bairro, milhares de coisas, que tem artesanatos, que chama, só que ele é caracterizado pelo bordado de filé. Bordado filé, né, como chama. E esse bordado filé, ele é considerado um patrimônio imaterial até de Alagoas, porque não só em Maceió, como em outras cidades, até Marechal Deodoro, que é do lado. E ele, como patrimônio imaterial do Estado, ele tem essa função cultural, mas ele também tem uma função que é uma necessidade econômica, que é aí que eu queria chegar nesse ponto da necessidade, porque esse bordado, assim como uma grande parte das artes manuais e artesanais, tem muito essa característica de ser muito feminino. Você vai ver, eu, assim, na minha presença, na minha vivência ali de olhar, eu vi um homem só fazendo o bordado filé dentro das lojinhas, das barraquinhas, e algumas pessoas que eu conversei falaram que nunca fizeram um curso de bordado, filé ou coisa do tipo. É passado da mãe, da avó, e assim vai. Muitas vezes cria-se um negócio de família, e que famílias são sustentadas por essas mulheres, que são mulheres bordadeiras, rendeiras também que chamam, né? Porque fazem uma tipo de renda. E eu fiquei pensando muito nessa necessidade, que é a necessidade de onde essa arte manual, ela acaba que tem uma função extremamente necessária, que é a função de vida, e não só a de vida, de sobrevivência, como criar um patrimônio num estado. Cria-se um grande algo turístico também, né? Porque acaba que as pessoas que vão lá vão também atrás para conhecer o que é esse trabalho manual, e cria até uma visibilidade num lugar que às vezes nem seria tão visível assim, porque também tem esse ponto das pessoas desqualificarem, não valorizarem esses trabalhos manuais. Então foi se criando uma necessidade, né, ali de vou começar a fazer o bordado, vou vender, e foi criando um espaço voltado para isso, que é um espaço predominado por mulheres que sustentam suas famílias. Hoje em dia também, eu fui até pesquisar isso, eu tenho algumas monografias e artigos que eu vou até mandar depois, porque eu peguei vários, assim, para pegar várias informações. Porque também é difícil de achar, porque é uma coisa muito engraçada, que a gente vê como às vezes é difícil a gente pesquisar sobre artes manuais, porque as pessoas não pesquisam, e você tem que procurar várias pequenas fontes, enfim, e eu vi como essa parte do artesanato e desse bordado filé é uma das maiores fontes econômicas dos artesãos e artesãs de lá. Então, acaba que o necessário é o necessário mais básico possível, né? O que é necessidade? A necessidade é viver também, a gente precisa viver. As pessoas que fazem, as pessoas, principalmente mulheres, que fazem esse bordado, que fazem essa arte, assim como várias outras, fazem também pela necessidade, não só por uma coisa, vou fazer para relaxar, fazer só porque gosto. Gostar deve vir junto, mas essa necessidade vai se fazendo, vai sendo uma grande pulsão, né? A pulsão também da necessidade econômica.
Então, eu achei muito interessante a gente pensar nesse sentido, porque eu estou usando o exemplo do bordado filé de Alagoas, mas isso também se aplica a várias outras artes manuais, tipo de costura, tricô, o crochê. O que faz mais necessário se a gente não pensar nesse sistema que estamos, né? O sistema capitalista faz com que a gente tenha que vender também essa mão de obra e que essas artes manuais elas tomem essa função na nossa vida, de tomar esse lugar de, eu mesma eu costuro, como eu já falei no início, eu fui costureira por um tempo, porque era uma parte da minha fonte de renda. Então, assim, eu amo costurar, eu amo bordar, eu amo as artes manuais, mas era necessário também porque a minha mão de obra se tornou necessária para parte da minha vida, que é a minha vida econômica. Então, eu achei muito importante a gente trazer esse sentido do que é necessário, e muitas coisas vão se construindo nesse processo dessas artes manuais. Obviamente, o gostar, o aprender a você criar uma habilidade maior e você ter um lugar de desabafo quase. Quando você faz as artes manuais, você acaba se expressando, e essa expressão ela é uma expressão que alivia, que tira vários pesos da gente, que, enfim, tem uma ótima função psicológica, se formos para pensar, né? Então, eu acho que quando a gente fala dessa necessidade, são muitas necessidades, é muito, muito necessário. É isso que a gente tem que pensar, no final é muito necessário. Muito bem, muito bem. Puxa vida. É lindo, né, gente, isso que a gente faz? Não, vou falar. Essa produção de conhecimento, né? Você põe uma palavra e aí chega por caminhos. Vamos ver que caminho que a Gabriela trouxe. Obrigada, Isabela. Deixa eu mudar aqui a Gabriela de lugar e fazer assim. A palavra é sua, querida. Obrigada. Boa tarde. Nossa, gente, como é bom ouvir vocês, né, e compor esse pensamento junto, porque conforme vocês vão falando, eu vou sentindo que às vezes tava faltando uma pecinha que alguém traz, sabe? Eu acho que a gente circulou por muitas coisas parecidas, assim, e na verdade o meu processo foi bem duro, foi bem difícil, assim, porque acho que o exercício que primeiro que a gente faz é ficar pensando, né? Essa palavra da necessidade, ela tem muitas nuances, né? Ela tem uma carga grande, né? A gente pensar o que é necessidade e tentar ficar encontrando, como a Isabela falou, né? Se a gente vai ficar pensando, parece que a gente vai só tirando. Isso não é necessidade, isso não é necessidade, isso não é necessidade, isso não é necessidade, tentando chegar assim num núcleo que a gente vai olhar, isso aqui, essa pedrinha. Mas enfim, o meu pensamento, em primeiro lugar, ele foi muito para uma lógica de mercado também, né? Foi interessante a Isabela ter trazido isso do bordado, porque a gente olhou para a mesma coisa de formas diferentes, assim, né? Então, o meu olhar para o mercado foi mais para olhar para essa constante criação de necessidades, né? Então, a gente vive numa lógica em que a gente está sempre num estado de insatisfação, porque sempre tem uma necessidade nova a ser cumprida, a ser conquistada, a ser comprada, né? Então a gente sempre vive nessa insatisfação, nessa infelicidade, porque, né, pessoas felizes não competem. Bom, acho que esse incômodo veio um pouco para todo mundo, na verdade, dessa palavra necessidade, eu fiquei com vontade de outra palavra, porque a gente fica querendo separar necessidade real, necessidade verdadeira, mas enfim. Aí eu comecei a pensar um pouco sobre as crianças, né? Eu até trouxe um pouco no nosso grupo. A Nina comentou, né, que também as crianças, se a gente olhar para as crianças, quanto menor a criança, mais acho que a gente consegue chegar próximo ao conceito dessa necessidade, que é pelo menos o conceito que eu estava buscando.
Mas aí o meu caminho foi duro mais uma vez, e fiquei pensando sobre como, nesse modo de vida, dessa cultura capitalística que a gente tem, que a gente vive, como essas crianças, sendo educadas dentro dessa lógica, a gente vai mostrando para essas crianças que a vida por si só ela não basta, que elas não bastam a si mesmas, porque a gente sempre tem, a gente depende de tudo que está fora, todas as nossas necessidades a gente tem que comprar, né? Vem tudo de uma prateleira, a gente não tem essa autossuficiência. E aí, pensando nessa autossuficiência, na verdade, o ser humano ele não é autossuficiente, mas aí eu não pude deixar de pensar na natureza, na terra, no nosso último encontro, que é esse trabalho com a terra, ele traz um pouco ele mostra um pouco para a gente que o mundo está vivo, né? Que a gente pode trocar com ele. Então a gente depende da natureza e não do mercado. E aí eu fiz um caminho bem legal, assim, que eu voltei lá para o meu TCC da faculdade, em que eu estava tentando na faculdade de pedagogia, que eu fui procurar um pouco sobre a importância da natureza no desenvolvimento da criança. E aí eu voltei nesse livro, que eu usei bastante na época, depois eu deixo lá para vocês, que chama A Última Criança na Natureza, do Richard Louv. O Richard Louv é um jornalista, na verdade, e ele começou a fazer essa pesquisa, ele reuniu, na verdade, muita coisa, uma compilação enorme de diversos estudos, de diversas entrevistas que ele faz com as pessoas, tentando entender, ele é dos Estados Unidos, tentando entender como esse desaparecimento da natureza, que ele relata conversando com pessoas que viram realmente a cidade se transformando, se tornando cidade e a natureza saindo desse espaço. E isso nas entrevistas mais informais, assim, né, contando das infâncias e como essas pessoas sentem a diferença que era ter uma infância dentro da natureza e hoje em dia as infâncias que a gente tem dentro dos centros urbanos, né? Mas além disso tem diversas pesquisas, também é bem interessante esse livro. E eu fiquei, acho que a questão da necessidade, para mim, ela me trouxe mais uma vez para a natureza, que é o caminho que eu sempre dou volto nela. E aí eu fiquei pensando também como as artes manuais, da forma como a gente propõe aqui que sejam as artes manuais, elas fazem esse mesmo movimento de tirar desse lugar de apenas de utilitarismo, assim, né, de colocar na vida, e aí pensando nas crianças, como a Nina já disse muitas vezes, dessa função das artes manuais, de mostrarem que o mundo está aqui para ser criado, para ser composto, para ser mudado, para a gente ter esse poder, que a gente tem esse poder de transformar e de criar o mundo, né, com as nossas mãos. Acho que foi isso que eu tenho para trazer. Puxa vida. Muito bem. Olha só, já estamos com 43 minutos. Então, eu proponho a seguinte organização. Vou falar agora o que eu achei, aí a gente faz um intervalinho, né? E volta para os comentários. E aí, eu vou colocar no ar a conversa inteira e a conversa em duas partes, para a gente poder também estar nesse lugar com mais, para a gente elaborar mais, porque o assunto é muito aprofundado, não dá para a gente fazer em uma hora só, não dá. A gente já chegou a essa conclusão lá no Tenda Filosófica, mas ficou muito longo. Então, quando foi para o ar, as pessoas iam saindo assim, depois de uma hora. Mas, então, vou fazer 2 blocos, tá bem? Então, fiquem aí, não saiam. Continuem com a gente, porque o assunto é muito importante para a constituição do pensamento em artes manuais, com hífen. Muito bem, então eu vou trazer o meu, mas para isso eu vou pedir licença para vocês para compartilhar uma pesquisa que eu fiz.
Sabe por quê? Eu comecei a pensar muito nesse assunto, que é um assunto que eu penso demais mesmo, sempre. E aí, a primeira coisa... Opa, acho que... Não, tá certo. A primeira coisa que eu pensei, primeiríssima, foi qual seria a capa do nosso encontro. Que imagem isso me tomou de um tanto que eu quase não consegui pensar mais nada a não ser na capa. E eu fiquei, mas o quê? O quê? O quê? O quê? E aí eu fiz várias pesquisas de imagem e eu queria começar com isso. Faço as pesquisas de imagem que eu vou trazer para vocês aqui, tá bem? Então, vamos ver se eu acho aqui. Peraí, calma, vai dar tudo certo, eu acho. Muito bem. Então, eu cliquei lá, necessidade. Vamos ver o que vai aparecer, tá bom? Fui selecionando algumas coisas. Primeira coisa que apareceu, a necessidade é a mãe da invenção. Parece bobagem, mas eu fiquei com isso. Fiquei pensando nisso. E quando eu escuto vocês, eu volto nesse lugar, né? Que é um lugar muito importante para nós nas artes manuais. A técnica nasce de uma necessidade. Mas aí, só anota aí, vou continuar. Vamos em frente. Aí veio, finalmente, de todas as coisas, eu coloquei essa. Eu não sei ainda, vou ter que ir para o analista. Aliás, esses grupos de estudo estão me levando para esse lugar da análise, porque como mexe comigo. E aí eu fiquei olhando para essa foto, ela me pegou de um tanto que só Jung explica. Muito bem. Aí, aí, necessidade, a definição aparece também nas imagens. Olha só, característica ou particularidade do que é necessário, essencial, aquilo que não se consegue evitar, inevitável. E olha o exemplo que eles dão. Comer é uma necessidade. Muito bem, vou em frente. Aí começa. Olha a dicotomia. Desejo para um lado, necessidade para o outro. Né? Necessidade para o outro. Isso aparece muito, muito, muito. E aí, olha lá, a necessidade e o desejo. Olha essa imagem muito importante, né? Dá uma leitura semiótica muito interessante. Aguardando aí. E aí, claro, vem os tais das pirâmides, né? Usadas por quem? Que vocês já citaram na fala de vocês, na produção de necessidade. Olha como que essa pirâmide de Maslow foi ilustrada. Necessidades básicas, olha lá, comidinha, água, dormindo, olha os têxteis ali, tá vendo? Travesseiro de Marcela, que é a nossa espectadora, participante do grupo de estudos e interação está fazendo, a cobertinha, né, a manta, muito bem. Segurança, olha lá a casa, tá vendo a casinha ali? A casa, tá lendo um livrinho, olha a ilustração. Sociais, aí já começa, ó, abraços, autoestima, olha lá a autoestima beijando a própria imagem no espelho. E olha a autorrealização. Um troféu e o dinheiro, um em cada mão. Gente, necessidades humanas básicas. Honestamente, caí no chão. Bem, aí, claro, isso tem várias outras coisas, eu vou falar rapidamente aqui. Então, necessidades básicas, as duas primeiras. Fisiológicas, alimento, roupa, têxteis, repouso, moradia, casa, segurança do corpo, do emprego, dos recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade. Parece escrito pelo tradição, família e propriedade.
Isso está circulando. Isso é a primeira busca que a gente encontra lá. Necessidades psicológicas, amizade, família e intimidade sexual, estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros, necessidades de autorrealização, moralidade, criatividade, olha lá a criatividade, gente! Solução de problema, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. Está tudo aí. É uma coisa impressionante. E olha só, essa eu trouxe só para vocês verem como não era preciso colocar, digamos assim, o saquinho de dinheiro lá na pontinha de tudo, né? Como é que daria para fazer outro tratamento gráfico. E olha lá, ou seja, para a conclusão da minha pesquisa, essa teoria, né, nos mostra que a maior motivação do comportamento do consumidor é a insatisfação de suas necessidades, uma vez que as pessoas compram determinada coisa a fim de satisfazê-la. E olha a ilustração. Uma moça tomando uma Coca-Cola. Eu fiquei passada com essa imagem aí. Muito bem. E vou terminar com o nosso Gandhi, mas que também tem uma questãozinha aí, né, de moralidade. Sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Nunca haverá suficiente para a cobiça humana. Bem, terminado isso, vou falar um pouquinho mais aqui sobre as minhas inferências. Ai, se é que precisa, né, gente? Não, mas agora eu quero trazer, digamos assim, o meu guarda-chuva teórico de frente para essa questão da necessidade. Então, vou começar com uma epígrafe. Uma epígrafe cantante. Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Está lá nos Titãs, Arnaldo Antunes. Uma primeira necessidade que eu reparei. Definir de qual necessidade se está falando. Acho que precisamos de vários programas para isso. Mas agora que a gente está aqui, que eu já escutei vocês, já não acho assim, não. Acho que a gente catou a coisa. Muito bem. Um estribilho. Desejo, necessidade, vontade. Necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade. Muito bem. Então, eu vou agora... Eu fiz assim, eu fui nas imagens, depois eu fui nos autores. Não tantos como eu gostaria, mas eu fui também. E aí, eu vi a necessidade sendo massacrada por todos os autores que eu consultei, até os mais fofos. Por exemplo, quer ver um fofinho que maltrata a necessidade, que constrói toda a sua utopia para a ultrapassagem da necessidade? Então, toda a utopia, né, de Marx é para a libertação do trabalho e da necessidade. Então, pegando essa que falou a Célia, dessa visão, né, do masculino, a gente vê perfeitamente toda uma sociedade, toda a sociedade ocidental construída nessa dinâmica. Não importa por onde, se você vai pelo capitalismo, se você vai por onde, não importa. Toda essa estrutura social ocidental é uma estrutura que eu chamei de aristocrática. Qual é a posição da aristocracia? Ela quer ser servida. Para isso, ela terceiriza tudo, desde construir escravos, né? Instalar
toda essa questão da escravatura em todos os níveis sociais, até hoje com os nossos iFood, iTudo e não sei o quê. Então, é uma estrutura que quer desresponsabilizar o ser de si mesmo. É uma estrutura que quer que o ser não seja apequenado, entre grandes aspas, pela necessidade de viver. Então, essa dicotomia desse estilo de pensamento da nobreza, portanto, da estrutura de poder que a gente tem instalado na sociedade, seja esse poder consanguíneo através das realezas e tal, ou do faraó, não importa. Seja esse poder econômico, né, que hoje se instala tão fortemente nesse necroliberalismo que a gente vive. Bem, então, eu fui buscar um lugar. Que lugar que eu estou, né? Na questão filosófica. E aí, esse lugar que eu estou é da antroposofia, e essa antroposofia, né, além das filosofias da diferença, essa antroposofia traz uma vocação que Rudolf Steiner percebeu na obra de Goethe de ultrapassagem de uma dicotomia. É engraçado como a Célia trouxe todo o desenho dessas dicotomias, né, que ela colocou ali nos seus pares binários, e como que na antroposofia o autor, o sistematizador dessa antroposofia, quer justamente essa ultrapassagem. E aí, ele olhando a obra de Goethe, ele percebeu que ali tinha um lugar de ultrapassar essa dicotomia, né? Natureza, civilização, cidade, campo, casa, polis, né? Todas essas dicotomias. E aí, eu vou trazer essa vontade e essa observação de Goethe quando ele traz no seu conceito de estética, de arte, uma vontade de que o necessário e aquelas outras instâncias clássicas da arte, não é? Sublime, elevado, estejam grudadinhos. E que isso se faça rente no solo da natureza. Então, aí volta aquela minha imagem. É dessa natureza que o fluxo da necessidade vem, e a Gabriela trouxe isso na voz dela, eu achei demais. E a partir daí, dessa natureza, né, você supre suas necessidades e, ao fazê-lo, artista. Então, o conceito de arte, ele é um fluxo, um alinhamento. Então, para encerrar, que eu já falei demais, tem mil outras coisas que eu nem consegui falar porque eu viajei, mas vou colocar aqui uma definição provisória sobre de qual necessidade eu falo. Necessidade como aquilo que direciona o fluxo do ser no alinhamento ético, ou seja, o pensar, estético, o sentir, e político, o querer, né? A ação no mundo. Uma necessidade. Então, o que eu percebo como necessário para que a gente consiga, digamos assim, ultrapassar essa dicotomia que instalou um mundo paralelo, onde só o poder, seja ele econômico, seja ele de nobreza, tem acesso, que é o capitalismo. Para a gente ultrapassar isso, a gente
nas artes manuais, claro que é o lugar onde a gente está, a gente tem que fazer uma transferência de erótica. Transferir a erótica do extraordinário, a erótica do phallus erectus, como apontou a Célia, para a erótica da vida, do necessário. O necessário tem que dar gozo, cobrir-se, tem que ser tão importante como expor. E mais, aqui na estética goetheana, a gente percebe aquilo que a Célia trouxe em sua fala, que é justamente como que as formas estão em composição direta com os processos de subjetivação. Tanto é que em toda a arte Waldorf, a estética, digamos assim, artística, ela é subjetivadora. E é justamente isso que trouxe a Célia na voz dos povos pré-capitalísticos. O que o capitalismo faz, ele compõe uma dicotomia, ele divide o ser em partes para governá-lo. Bem, uma pergunta. Como ter desejo pelo necessário? Né? Muito bem. Então, eu trouxe isso. Agora a gente está fazendo um pequeno intervalo e volta nessa mesma live debatendo. Pronto. Então é isso. Está aberta a palavra, queridos. Vou falar, né? Recomeçar a rodada aqui. Muito bom, assim, muito bom. É incrível esse pensar junto, né? Que remete a essa ideia, né? De não ter autoria, né? Da gente poder compartilhar essa tecelagem junto, sem ter... A gente está criando, a gente está fazendo uma arte aqui nesse sentido mais geral, assim, e não tem autoria. E como que isso... como isso dá satisfação e criação, né? Do que ficar pensando internamente, né? Esse pensamento exteriorizado, né? Isso também estou achando muito interessante dessa proposição que a Nina está trazendo aí para a gente nesse grupo de estudos. Eu queria falar duas coisas, na verdade são três, assim, vou tentar falar bem rapidinho, né? Até já nas duas primeiras apontando alguma bibliografia. Quando a Isabela fala daquilo que não é... Da necessidade de expressão, né, de expressar, eu lembro da Audre Lorde, né, Isabela, que a Isabela até usou na monografia dela, né, que a Audre Lorde vai falar muito do silenciamento da mulher, do silenciamento da mulher negra, né, ela vai colocar isso como uma condição até de adoecimento, né, e quando ela começa a escrever, no caso a arte dela é escrever, né, ela está fazendo... Ela está nessa linha que a Nina está falando da política, né? Fazer arte é fazer política, né? Você se expressar, não silenciar, né? Não ficar, claro que tem um silêncio, né? Não estou falando, claro que também tem um outro lado das artes manuais que é o exercício do silêncio, né? Mas não estou falando do silêncio, estou falando do silenciamento, que é uma opressão, né? Você não pode se expressar, né? Então, eu queria falar um pouco disso, que eu achei muito interessante a Isabela trazer isso. Outra que eu queria falar toda essa discussão que a gente está trazendo me lembra de um antropólogo que até faleceu recentemente, que ele chama Marshall Salins. Ele escreve, não sei se a Isabela leu na faculdade, chama A Primeira Sociedade da Afluência. Resumidamente, nesse texto dele, ele vai dizer que a gente costuma olhar para os povos não capitalistas, né? Enfim, os povos que a gente chama de primitivos, como povos da necessidade, né? Falar, eles são um povo da subsistência, da necessidade, e o Marshall Salins vai dizer, não, nós é que somos da sociedade da necessidade, né? E isso está ligado com o que a Gabriela trouxe, né? Por que nós somos o povo da necessidade? Porque a gente cria necessidade. Necessidade não tem a ver, aí a gente já vou colocar um pouquinho mais de pimenta aqui na nossa conversa, né?
a necessidade não é um conceito absoluto, né? A necessidade não é a que a gente tem, como aparece naqueles gráficos, né, que a Nina colocou para a gente, das pirâmides e tudo. Não é que a necessidade ela já exista, né? A necessidade é uma relação entre aquilo que é criado como necessidade, né? E como é que você vai atender aquilo. Então, não existe uma necessidade básica nesse sentido, né? Porque a necessidade, por exemplo, na nossa sociedade, a gente tem muitas necessidades, porque é uma sociedade, nós somos a sociedade da não abundância, porque a gente nunca chega a atingir a gente nunca sacia a nossa necessidade, né? Como povos de sociedades não capitalistas, né? Porque uma razões óbvias, porque o capitalismo é que faz isso, né? Que ele vive dessa criação de necessidade, são povos que estão, enfim, se saciam, né? Então, estão saciados, porque a necessidade, ela não é inventada o tempo inteiro, né? Como, não sei, aquela que a gente vai correndo, né? Aquela corrida, você vai com sei lá, o osso na frente do cachorro, e ele nunca chega, porque ele também está andando e ele nunca chega lá, né? Então, essa ideia de uma necessidade relativa, né? Não como um valor em si, como é colocado naquelas pirâmides, né? E queria falar mais uma coisa, que aí já voltando até mesmo no que eu falei, e revendo um pouco o que eu falei, não é que essa arte contemplativa, oficial, não tenha necessidade. Isso, eu estou tentando rever uma ingenuidade minha também, né? É muito importante a gente perguntar qual é a necessidade para o capitalismo dessa arte maior, né? Dessa arte da exposição, né? Lembrando, sei lá, do Norbert Elias, né? Uma das possibilidades era isso, assim, ela cria essa ideia de cultura, né? Tem pessoas que têm cultura, outros não têm cultura, né? Ela serve ao mercado, ela captura a arte, o mercado captura a arte, né? Nesse mercado de arte, né? Então, acho que uma boa pergunta também é, assim, não falar que essa arte contemplativa ela não tem necessidade, ela serve, pode não servir para a gente, pode não servir para quem está sendo explorado, mas para o capitalismo, e essa roda do capitalismo tem uma função e uma necessidade, eles têm essa necessidade de ficar rodando essa arte de mercado e essa arte com A maiúsculo, né? Enfim, queria trazer esses pontos a mais para a gente. Muito bem. Eu fiquei pensando nessa batida que você deu na necessidade, né? Como ela colabora também para desqualificar a necessidade. Então, eu não sei se eu mudaria o nome, como sugeriu a Gabriela, se eu mudaria o nome da necessidade. Eu acho que eu mudaria o procedimento capitalístico de criar falsas necessidades de nome, né? Por quê? Porque senão a gente vai de novo bater onde todo mundo bateu, historicamente, desde os gregos, na necessidade de vida, porque eu acho que a abundância é estar em total sintonia com as necessidades, né? Sejam elas artísticas, sejam elas fisiológicas, né? Mas, de toda maneira, eu acho que tem um lugar aí que é a instalação da falta, né? Que é explorada pelo capitalismo. E entra um componente que os povos que você citou não têm, Célia, que pode até ter, claro, né? A gente viu naquela nossa conversa da questão da cobiça. Que cobiça é essa? A exploração da cobiça. A falta se dá na cobiça e não na abundância. Então, tem um lugar aí muito próximo à psicologia também, né? Para a gente olhar como que a gente instala essa falta como um motor para oferecer coisas para suprir essa falta. E como que a gente vai? Na antroposofia, a gente chama de arimânico. Como que esse motor arimânico, ele não tem parada. Ele vai sempre, 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 sempre. Então, você satisfaz uma coisa, aparece outra. Satisfaz. Só que ela não é guiada por uma ética
digamos assim, né? Uma ética, ela é sempre guiada pelo fora. Então, essa composição desse guiar, essa ética, e pelo social, é o que a gente tem que tentar trazer, digamos assim, para essa questão da necessidade. Não sei se eu me expliquei ou se eu só me confundi. Muito bem, mas eu fui mais ou menos por aí. Tem um lugar de pensamento muito forte rente a essa palavra necessidade, e às vezes a nossa vontade de negá-la, às vezes a nossa vontade de associá-la ao capitalismo de uma forma direta, né? Então, tem um lugar aí para a gente... Mas o que eu queria trazer é a questão do valor, né? Do valor dessa necessidade, dessa transferência de erótica. Como que a gente olha para essas necessidades, né? De uma maneira... não sei como fazer. Aqui, ó. Como que a gente organiza isso nessa sociedade que a gente está vivendo, né? Rente às artes manuais. É isso. Não é fazer as artes manuais virarem arte para serem, digamos, valoradas. Mas é como que a gente traz a erótica da repetição, da vida, sabe? Bem, enfim, falem um pouco aí, que eu acho que eu me perdi um pouco. Não? Nada? Eu estava vendo se a Gabriela ia falar, eu achei que ela ia clicar, fiquei esperando. Você quer falar, Gabriela? Pode falar? Gente, eu não sei nem por onde começar. Eu tô assim... É difícil, né? A gente se perde. Eu me perdi, eu estava pensando, se eu falar isso, vai parecer aquilo. Se eu falar aquilo, vai parecer isso. Faltam palavras para eu tentar trazer esse pensamento para a Terra. E é o que eu quero. A gente vai encaminhando, porque não é um caminho curto de uma hora, né? Apesar de que eu já estou há muito tempo nisso, extremamente nisso no último mês. Mas vai ensaiando, Isabela, é um ensaio. Sim, não é um caminho fácil também. Eu cheguei a anotar um monte de coisa aqui que eu estava pensando. E eu vou... Sabe quando você vai anotando aquelas coisas assim, tipo, caraca, o que é necessário, né? E aí, quando a gente entra nesse debate, eu acho que a Célia falou uma coisa muito importante quando ela fala que a necessidade não é algo absoluto, né? Não tem como a gente apontar uma necessidade, o que é exatamente. O que é necessário para mim pode ser muito diferente para Gabriela, para Célia, para Nina. E assim, cara... Ai, eu nem sei, assim, eu tô perdida, mas completando só o que a Célia falou sobre essa questão dessa necessidade, desse silenciamento, eu acho que é um ponto que entra muito no que a gente está vivendo agora, né? Porque essa pesquisa, né, esse estudo, até que ponto ele é necessário, mas é muito necessário o que a gente está fazendo aqui agora, esse debate de mulheres e sobre gênero e artes manuais é uma coisa assim que eu acho extremamente necessário e que implica muito nesse ponto da Audre Lorde sobre silenciamento, porque quando a Audre Lorde ela fala no ativismo dela sobre você se expressar, porque quando você não se expressa, tem essa possibilidade de adoecer, e na verdade a história dela é sobre um adoecimento e que ela passa assim, um tempo de doença praticamente remoendo o que ela não fez e o que poderia ter feito. E essa necessidade mesmo de você pôr ali para fora, porque é em vida que a gente tem que se expressar, é em vida que a gente tem que estar estudando, tem que estar fazendo. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa nessa necessidade no nosso grupo e nisso tudo, a gente não ceder também esse processo de silenciamento que tentam fazer. A gente falar que a gente tem sim que estar falando disso aqui, e tem que estar expondo isso, e tem que estar nessa reunião, o que faz extremamente necessário. Então, assim, caraca, a necessidade é completamente subjetivo e ponto. Eu queria, quando fala assim, necessidade não é algo absoluto, tem uma coisa aí que ainda não acho que é isso.
Porque tem um aspecto da necessidade que é absolutamente absoluta. Necessidade de comer, que é lá das básicas, necessidade de vestir, necessidade de se expressar, né? Então, eu acho que tem uma coisa ali que a gente quer fugir dos absolutismos, dos universais, mas acho que tem uma coisa que a gente tem que levar, né, para também pensar nessa Terra, nesse planeta, nisso tudo, que é a necessidade de viver. E aí tem a necessidade de se expressar nessa vida. Pensei nisso, né? E aí volto de novo para os meus autores de referência. Essa necessidade de expressão, ela tem que estar em composição com então, expressionismo do lado, impressionismo do outro, essa composição, vou falar de arte Waldorf, de arte antroposófica, essa composição entre essa necessidade de expressar-se e essa abertura àquilo que vem. E como que você compõe esses âmbitos, né? Porque no seu exemplo, por exemplo, Isabela, você falou que ela ficou remoendo por não expressar-se. Então, não houve esse no respirar, duas forças podem se encontrar, né? Não houve esse lugar de interação, que é justamente o lugar onde a gente, ao falar de artes manuais, a gente não está falando de não criar objetos artísticos, mas de artistar a própria... porque a gente está cercada de objetos não artistados que são para suprir necessidades básicas, digamos assim. E a proposta, digamos, romântica de Goethe, né, de um romantismo que é dele, não de outros românticos, é justamente que, ao suprir essas necessidades básicas, sejam elas na pirâmide do Maslow ou não, que deixe de ser uma pirâmide, que seja um combo, que, ao suprir minhas necessidades mais básicas rente à natureza, eu me expresse, eu artiste e eu componha com o social em simultaneidade, nessa complexidade, que é onde a gente habita, lugar do pensamento complexo. Né? Porque senão, de novo, a gente cria dicotomias e pirâmides, sejam essas pirâmides ao contrário, né? Ah, não, então vale mais a necessidade básica do que a necessidade artística expressiva. É essa simultaneidade do viver, artistando-se, expressando-se, em comunhão com o social e com a natureza, que, digamos assim, é a utopia que difere de outras utopias que querem criar, por exemplo, uma indústria para que o ser humano não precise se vincular às suas necessidades, ou um aplicativo para que a hora que ele tiver fome, ele só clique naquele negócio e já venha a comida para satisfazer essa necessidade básica. É uma visão gastronômica, que é justamente que a Célia trouxe aqui, né? A necessidade, se fosse só para comer, a gente tinha inventado uma coisa só. A gastronomia mostra isso muito claramente. Por que a gente tem que fazer tantos pratos tão diferentes, né? Porque a gente é artista nessa, junto a essa coisa que é básica, que é absoluta, que eu preciso comer, né? Enfim, deixa eu passar a palavra. Gente, é muito lindo esse assunto. Eu queria tanto saber falar disso. Bom, gente, desculpa a minha escuridão, o sol se pôs e a minha lâmpada acabou de queimar. Então, eu tô aqui no escurinho. Nossa, me vieram uma infinidade de coisas agora. Eu fui anotando aqui, vou ver o que eu consigo trazer. Eu tô sentindo, acho que todas vocês expressaram isso, que de alguma forma esse pensamento parece que vai escapando, assim. Quando a Célia falou, né, acho que ela usou que
de algum lugar nos chamam de povo da necessidade, né? E eu lembrei do Davi Copenau, que ele nos chama de povo da mercadoria. E eu acho muito interessante quando vem esses termos direcionados a nós, assim, né? Que é justamente para a gente, para cutucar, assim, né? Para dar um desconforto e a gente pensar em relação a isso. Só queria apontar. E, nossa, Nina, quando vieram essas imagens da necessidade, essas pirâmides, eu detesto pirâmide, né? Ai, gente, isso é jeito de ver o mundo, né? E aí é engraçado a gente pensar, né, que se a gente está pensando sempre nesse caminho, né, de crescimento e parece que sempre tem alguma coisa além, e eu acho que a Célia também trouxe lá no começo essa dicotomia do individual e do coletivo, e que a gente pode pensar também nessa questão da necessidade que muitas vezes a gente foca na necessidade individual, mas a gente tem uma necessidade como coletivo também, né? A gente tem, então eu acho que colocar essa estrutura piramidal, ela também é uma forma de fazer com que as pessoas pensem só no individual. Então, eu primeiro preciso conquistar isso, agora eu preciso conquistar aquilo, e depois aquilo, e depois aquilo. Então, se a gente nunca supre a nossa necessidade, a gente nunca olha para o lado, a gente nunca fala. E a gente vai achando que é normal que eu estou no terceiro lugar da pirâmide e tem pessoas que nem o primeiro está completo, né? Então, é uma coisa, assim, realmente completamente sem sentido. E aí eu queria falar também um pouco sobre, lembrando de novo da minha pesquisa do TCC, que esse escritor, o Richard Louv, ele tenta trazer a natureza como uma necessidade, porque a gente perdeu a natureza, né? Assim, pensando num contexto geral, mas principalmente ele está olhando para crianças que estão crescendo em grandes centros urbanos, assim, realmente sem nenhum contato com a natureza. E aí ele está tentando olhar para isso, para os danos que isso pode causar, né? E eu também sempre penso muito na alimentação, a Nina trouxe essa questão da comida, né? As nossas necessidades, elas não é só o comer. Se fosse só comer, a gente comia igual tentam vender pra gente, proteína. A gente não come proteína, a gente come feijão, sabe? Ficar tentando separar a comida em aminoácidos que a gente precisa da vitamina D. Não, a gente precisa comer arroz, precisa comer feijão, precisa comer tudo que a gente tem, que é uma cultura também, né? Se alimentar dessa cultura. E a comida, ela também faz esse caminho desse afastamento da natureza, né? Então, a gente vai criando esses fast foods, essas comidas ultraprocessadas, que também vão se afastando da natureza, e que agora a gente já está vendo, acho que tem um olhar, principalmente científico, em relação a isso, de olhar os danos que isso faz para a gente. E é a mesma coisa a gente olhar esse afastamento da natureza. A gente vai perceber esses danos. Talvez, eu acho que ainda falta olhar muito para isso, mas a gente com certeza vai sentir os danos que isso tem no desenvolvimento de uma criança que brinca no concreto, com brinquedos de plástico, sem vida, num espaço completamente sem vida, né? Chega. Gente, chegamos no fim. Agora também não podemos ultrapassar 1h30. Eu vou trazer aqui uma coisa que eu fiquei pensando, sabe? Escutando a gente. Essa coisa de pirâmide, de absoluto, de não sei o quê, de tal. Fiquei pensando assim, eu acho que a gente precisa mesmo investir numa revolução epistemológica. Porque esse modo como a gente olha e descreve o mundo, ele é todo calcado nisso que a Célia trouxe lá no começo, nessa visão, né, androcêntrica. Então, a gente tem que
tem que aprender, porque a linguagem também ela serve a essa visão androcêntrica. Então, é lindo isso que a gente está fazendo. A gente puxa do lado, puxa do outro, e tem que falar. Precisamos de um outro mundo possível. E estamos construindo, não é? Muito bem. Última fala rapidinha assim, para cada uma, para a gente encerrar, e agradecer quem esteve aqui conosco. Ó. Agradecer muito essa nossa conversa, essa cabeça coletiva, assim, né? Esse corpo com muitas cabeças pensantes e trocando, e é uma necessidade, né? Uma necessidade, e o grupo está virando cada vez mais uma necessidade de estar junto e prosseguir nessa conversa, uma boa necessidade. E eu quero Obrigada. falar o tanto que esse grupo está inspirando outros pensares em outros caminhos, outros docentes. Tenho recebido feedbacks assim, muito interessantes, tenho visto. O negócio da terra foi revolucionário, sabe? Foi demais. Eu acho que essa necessidade a gente avançou também. Muito bem, está circulando a palavra. Obrigada. E também queria agradecer, é sempre bom poder estar aqui com vocês. É maravilhoso poder compartilhar, poder ouvir e poder voltar encucada, nossa, voltar assim com aquela coisa. A gente fica, meu Deus, olha isso aqui, eu vou pensar nisso para sempre, mas é ótimo poder pensar nisso. Então, obrigada. Muito bem. Agradeço demais, queridas. É maravilhoso estar compondo esse pensamento com vocês. Estou crescendo muito. Obrigada. Gente, então, agradeço demais. Apoie a produção de conhecimento por uma estética da vida viva e até a próxima. O que é depois a necessidade, gente? Deixa eu achar aqui. Ai. Materialidade. Ixi, já começou. Que luta! Fiquem aí, eu vou encerrar o nosso encontro e a gente fala um pouquinho dessa materialidade para sair da partida no pensamento desse mês, tá bom?